Tá chamando os seguidores. Começou. Tipo, não entrou nada ainda. Aí, agora Começou? não. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos que estão aqui, os que estão em casa nesse momento. Vamos nos colocar em pé nessa noite, fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus por mais esse dia que nós podemos estar na presença dele aqui juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela tua presença nessa noite. Todos os seus filhos que aqui estão, Pai, os que estão em casa por algum motivo, por não poderem vir, por conta de toda essa situação, Pai, que nós estamos vivendo, que o Senhor possa abençoar todos nós, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra nessa noite, que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração, que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo, Jesus. Obrigada pela tua presença nessa noite. Amém. Vamos adorar nosso Deus com os nossos louvores. As nossas vidas, elas estão guardadas no nosso Deus. Ele é aquele que nos sustenta, Ele é a rocha eterna que nos sustenta. Que todas as suas decisões, que tudo o que envolva a sua vida, você possa firmar nessa rocha, construir a sua vida nessa rocha. Porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é grande e misericordioso para nos guardar. Digno de cada canção que posso cantar, digno de todo louvor que posso entregar, digno de todo ar que eu respirar, vivo por ti. Vivo
Jesus, o nome que está sobre todo nome, diante daquele a qual todos vão dobrar os joelhos. Um nome que afugenta as trevas, que tira todo medo, que traz vida nova quando não há mais esperança. Um nome todo poderoso que nós podemos usar, porque nós cremos, porque Ele morreu naquela cruz para nos justificar, para nos garantir a vida. Ele está nesse lugar nessa noite. Paz, tu me dá paz. As tempestades que me rodeiam vão romper. Em seu nome, calma. Em meio à tempestade, as ondas vão acalmar. Ao ouvir seu nome, Jesus, Jesus, a
vocês amam a Ele também. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Antes mesmo que nós nascêssemos, Ele já nos conhecia. Por isso mesmo que Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, todo o nosso amor. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com sopro divino, puseste vida em mim.
essa oportunidade que o Senhor deu de nós estarmos aqui juntos para entregar os nossos louvores a Ti e Te adorar. Que o Senhor possa ter encontrado o nosso coração nessa noite, como aqueles que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa ter se agradado, Pai. Fala conosco agora através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Hoje eu estou no Faz Tudo, né? Porque a pastora não pôde estar hoje. Os irmãos já sabem, ela comunicou lá no grupo, né? O motivo. E aí hoje nós vamos falar no livro de Mateus 7. Podem abrir aí as Bíblias de vocês. Quem estiver em casa também. Mateus 7, nós vamos ler 2 textos, eles são a mesma história, só que contada de uma forma um pouco diferente. Então, lá em Mateus 7, 24, diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ler também lá em Lucas 6. É a mesma história. Lucas 6, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Podeis assentar. O título da mensagem de hoje é Deus é a rocha. Não estou falando nenhuma novidade, eu sei, todos vocês já sabem que Ele é essa rocha. Mas hoje eu quero trazer para a memória de vocês algumas coisas que Deus quer falar conosco a respeito dessa parábola aqui, que é incrível. Daria para tirar muitos e muitos e muitos ensinamentos, mas hoje nós vamos falar um pouquinho, baseado também na situação em que o mundo está vivendo, que o nosso país está vivendo. Que é uma situação que está abalando muitas pessoas. Muitas pessoas estão aí vivendo atormentadas, com muito medo, por conta dessa situação. E essa parábola, ela nos fala sobre confiança. Ela nos fala que Deus é a nossa rocha, Ele tem que ser a nossa rocha. Então esse texto aqui, em Mateus, ele fala sobre algumas coisas: ventos fortes, tempestades, rios transbordando. É um cenário que Jesus cria para poder trazer as pessoas, os ouvintes dele, para eles entenderem o que ele quer dizer. Então, eu queria convidar vocês a imaginar agora. Eu sei que quem é adulto aí pode até pensar, negócio de imaginação é coisa de criança. Mas a imaginação é muito importante no nosso processo de
desenvolvimento educacional e em milhões de outras coisas. Então eu quero que você imagine agora. Se puder fechar os seus olhos, feche, se for mais fácil. Se não, e escute o que eu vou falar e vai imaginando. Se não, se você prefere imaginar de olhos abertos, tudo bem. Então você vai imaginar o seguinte cenário. Vai imaginar que você está aí numa viagem bem no meio do oceano. Quem já conheceu o mar sabe que é lindo. Quem não conheceu ainda já viu em fotos, em filmes. Se imagine dentro de um barco, viajando, o dia está lindo, ensolarado, e de repente as nuvens começam a se fechar, você começa a ouvir uns sons de trovões e relâmpagos, e aí começa uma tempestade, chuvas tão fortes como você nunca imaginou. O barco começa a balançar, ele balança tanto que às vezes parece que vai até virar. E a tempestade começa e a única coisa que você consegue enxergar é a escuridão. Conseguiram imaginar? Então pode abrir o olho que está com o olho fechado. Agora pense. Como você se sentiria nessa situação? Quais seriam os sentimentos que você teria numa situação como essa? No meio de... sem nada, porque todo mundo sabe que o mar, ele é um mistério, né? E não tem nada onde você possa se apoiar, onde você não tem terra firme à vista, e aí você vê só a escuridão, tudo preto e aquela tempestade ao seu redor. Será que você sentiria medo, desespero, angústia? Isso é o que o homem normalmente, quando eu digo homem e mulher, sentem. Numa situação de perigo, numa situação que você não está acostumado a vivenciar. E assim é a vida do homem cristão e do homem que não é cristão, do ser humano que não é cristão. O ser humano que não é cristão, ele vive uma vida, muitas vezes, quando ele não conhece Jesus, é como eu falei na última pregação que eu fiz. Ele vai vivendo a vida dele, ele não sabe de nada ainda acerca do Evangelho, ele ainda não foi apresentado a Jesus, ele acha que está tudo normal, que está tudo certo, que está tudo ok, e ele vai vivendo a vida dele. Achando, eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas, vocês já ouviram isso? Eu ajudo o próximo, então não estou fazendo nada de errado. E aí a pessoa vai vivendo a vida dela sem o conhecimento de Jesus, sem o conhecimento do Evangelho. E aí ela vai construindo os seus sonhos, ela vai construindo a sua vida sem o alicerce, em cima da areia. E aí quando chega essa tempestade, derruba tudo. E o texto fala que é grande a ruína dessa casa que é construída sobre a areia. Então, o que o ser humano que ainda não conhece Jesus, que ainda não conhece o alicerce que fundamenta a vida, que deveria fundamentar a vida de todo ser humano, ele sente quando as tempestades, os problemas, os sofrimentos chegam? Medo, desespero. Desespero é quando às vezes a gente usa medo e desespero como se fossem sinônimos, né? Duas palavras com o mesmo significado. Só que o desespero está mais ligado ao desânimo mesmo, desânimo com a vida, achar que você não é capaz de fazer nada. Por isso você entra em desespero, você acha que você não é capaz. Então, e o último que fala nesse texto, para a casa que é construída na areia, é a ruína. Quantas pessoas vocês conhecem que estão nesse exato momento sofrendo e achando que a vida não tem mais sentido, achando que não é mais importante, achando que não tem mais solução? A pessoa não consegue visualizar uma solução para os seus problemas. É isso. Porque o homem imprudente, que é o homem que constrói a casa na areia, a confiança dele não está baseada em Deus, porque ele não conhece a Deus. Ele não confia em Deus. A confiança
confiança dele está baseada nos homens. E quando a nossa confiança está baseada nos homens, aí o medo, o desespero e a ruína são partes da nossa vida, não tem como. Me digam vocês agora, olha a situação que nós estamos vivendo. Esse é um exemplo que as gerações futuras vão poder usar muito. Olha para o mundo agora. Os especialistas, os cientistas, os presidentes, os líderes das nações, as organizações, as grandes organizações, ninguém sabe o que está acontecendo. Eles dão uma notícia hoje sobre alguma coisa, amanhã eles falam, não era isso que a gente estava achando que era. Agora é assim, usa máscara, não usa máscara. Usa luva, não usa luva. Porque eles ainda, tudo é teste. Eles ainda estão tentando entender essa situação. E aí nisso muita gente entrou em desespero. Eu sei que para vocês talvez que estão aqui, vocês devem estar pensando assim, eu tô aqui. Eu não sou a pessoa que está desesperada. Mas você pode ajudar alguém que esteja. Ensinando como construir os seus sonhos, os seus desejos no lugar certo. Quem é a rocha sobre a qual a gente pode construir as nossas vidas? Porque, gente, muita gente foi pego agora numa tempestade. Muita gente estava planejando várias coisas e foi tudo por água abaixo. E a pessoa estava ali com a casa dela firmada na areia, desaba mesmo, desestrutura, entra em desespero. Quer dizer que nenhum crente, nenhum evangélico teve os sonhos aí adiados por causa do Covid, da Covid, né, do corona? Teve. Só que aí é que entra a diferença. A gente falou até agora do homem imprudente, aquele que constrói a casa na areia. E agora eu quero lembrar vocês quem é o homem prudente, porque o imprudente a gente sabe, é aquele que não conhece a Deus, que não confia em Deus, que baseia sua confiança nos homens. E tem evangélico assim? Tem. Tem muito evangélico que acha que conhece a Deus, mas não sabe nem de quem está falando, está perdido. Porque ainda não buscou conhecer a Deus. A gente nunca, eu não quero dizer, eu não vou ser leviana de dizer aqui no púlpito que a gente vai chegar um dia que a gente vai conhecer a Deus 100% aqui nessa terra. Porque o nosso conhecimento é muito limitado para a grandiosidade do nosso Deus. Mas a pastora sempre nos ensina que a gente tem que tentar conhecer o máximo que a nossa capacidade humana consiga. Que a gente tem que tentar amar ao máximo a Deus, pedir o amor maior que a capacidade humana pode ter. Porque a gente sabe que Deus, ele transcende a capacidade humana e muito, né? Muito maior do que a gente pode alcançar. O homem prudente foi aquele que alicerçou bem a sua casa. Ele olhou para Cristo e baseou todos os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, a sua vida em Cristo. A gente acabou de cantar aqui. Senhor, te amo mais que o ouro, mais que a prata, mais que a mim. É aquele que coloca Jesus no centro da sua vida. Aquele que quer que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua própria vontade. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que o ser humano, ele tem dificuldade de fazer boas escolhas. A nossa carne, ela sempre vai querer o que é errado, e o Espírito vai buscar a Deus. E a gente tem que alimentar o Espírito através da leitura, da oração, a gente já sabe, da comunhão, de aprender mais a palavra, de conhecer mais Jesus. E aí o homem prudente é ao contrário do imprudente, é aquele que confia no Senhor e é aquele que busca conhecer a Deus todos os dias e firmar sua casa na tempestade, na rocha. E aí quando chega a tempestade, o que acontece? O que acontece com o homem prudente? A primeira coisa que eu falei? Medo, né? O homem prudente, paz, tranquilidade, calma. Tem gente que fala, esse povo é doido, né? Gente, mas quantos problemas vocês já tiveram
E por mais incerteza que o futuro reservasse, você conseguiu passar por tudo com calma, tranquilidade, com uma paz incrível no seu coração. É isso que construir a casa no lugar certo faz. A segunda coisa, fé e esperança no lugar do desespero que habita a vida de quem constrói a casa na areia. Quem constrói a casa na rocha tem fé e esperança. Fé, acreditar até no que a gente não está vendo. Porque é isso que é fé, acreditar nas coisas que os olhos não podem ver. E a esperança de que tudo vai se resolver, tudo vai melhorar. E a terceira coisa, do homem imprudente à ruína, do homem prudente, que é o que construiu a casa na rocha, é a segurança, a salvação e o crescimento. Segurança porque ele sabe que ele está nas mãos de Deus. Salvação porque ele sabe que Deus, Jesus Cristo, derramou sua vida na cruz para a justificação dos seus pecados. E a salvação é daqueles que têm fé. A fé está no Senhor Jesus Cristo, a palavra diz. E por quê? Porque o que a gente mais faz em momentos difíceis é crescer. O que eu quero que vocês percebam nessa situação, eu sei que vocês já devem ter ouvido muito isso, eu já vi até muito na internet, muito em pregação, muito em música, muito em meme, já vi em todo lugar. Deus, Ele não te livra da fornalha, né? Ele te livra dentro da fornalha, Ele te livra do fogo. Todos vocês acham que já ouviram isso alguma vez, mas é verdade. Vocês vejam, Jesus contou uma história de um homem imprudente e de um homem prudente. A gente viu que um homem imprudente construiu a casa na areia, o prudente na rocha. A tempestade veio só por imprudente aqui no texto? Não. O mesmo contexto, chuvas fortes, ventos, tempestades, rios transbordando, a mesma situação, a mesma história. Poderia ser, se a gente imaginar assim, que as duas casas tivessem construído uma ao lado da outra e caiu aquela chuva no mesmo dia, aquela tempestade no mesmo dia. Ou seja, os dois tiveram as mesmas situações de vida. O que mudou é o resultado. O resultado daquele que constrói a sua vida na rocha, que é Cristo, na rocha, é diferente daquele que constrói na areia. Não tem jeito. Então, o primeiro alerta que eu quero fazer para vocês nessa noite, baseado nessa história, é: confie, deposite sua confiança no lugar certo. O lugar certo é Jesus. Construa os seus sonhos, a sua vida em Jesus. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa rocha. Agora, para finalizar, eu quero que vocês pensem e reflitam comigo. Por que o homem prudente tem a sabedoria e tem a certeza de construir a casa na rocha? Porque ele sabe, não foi o que eu falei? Ele conhece a Deus, ele sabe quem Deus é. E aí, nesse ponto, eu quero falar com vocês sobre 3 atributos que são atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, atributos que só são referentes a Ele, que os homens não têm, só Deus tem. Porque a gente sabe que Deus tem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis só são restritos a Ele. Os comunicáveis Ele reparte conosco. Através da questão de que Ele nos fez a imagem e semelhança, nós também temos um pouquinho desses atributos, que são o amor, né? E a gente fala muito sobre os atributos comunicáveis, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os incomunicáveis. E para falar disso, eu quero que vocês abram aí no Salmo 139, que a gente acabou de cantar aqui. Vamos ver. Salmo 139.
assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, deste cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é um dos salmos mais lindos. E ele fala sobre os 3 atributos incomunicáveis de Deus que eu quero falar para vocês hoje. Juliana, o que isso tem a ver mesmo com a mensagem? O homem prudente que constrói a sua casa na rocha, ele constrói lá porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas, conhece tudo. Primeiro atributo. Ele sabe que Deus é onipresente e está em todos os lugares. Não há um lugar onde Deus não possa estar ou não esteja. E 3, e último, que eu vou falar hoje, onipotente. Ele tem todo o poder. E nesse texto aqui, nesse salmo de Davi, a gente consegue perceber esses 3 atributos. E consegue perceber que Davi construía a sua vida na rocha. Ele sabia quem era essa rocha. Ele confiava nessa rocha. E ele explica isso muito bem nesse texto. Se a gente for olhar do versículo 1 até o versículo 6, quando ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, ou à boca, tem versão que fala. E tu, Senhor, já a conheces toda. Me cercas por trás e por diante, e sobre mim
põe a tua mão. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Antes de você falar alguma coisa, Ele já sabe. Antes do tal do coronavírus chegar aqui, Ele já sabia. Há quanto tempo a palavra dele está disponível para nós? Para a gente poder entender e aprender a basear nossa confiança no lugar certo. Será que a gente teria sido tão abalado? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tem gente que fica aí, mas Deus sabe de tudo. Tudo está no controle dele. Aí Davi fala uma coisa incrível aqui. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É aquilo que eu estava falando. A nossa mente, quando a gente começa a pensar sobre o que Deus é, sobre quem é o Deus que a gente serve, sobre quem a nossa vida está edificada, a gente fica maravilhado, a gente fica sem conseguir atingir a grandiosidade de um Deus desse, que sabe de todas as coisas. Tudo. Conhece tudo. Ele sabe o que eu estou pensando agora enquanto eu estou falando com vocês. O que vocês estão pensando. O que vocês pensam em fazer quando sair daqui. O que vocês vão fazer amanhã. A gente fica aqui, ai meu Deus, será que essa quarentena vai acabar? Não vai? Ai meu Deus, será que eu vou ter trabalho? Não vou? Ai meu Deus do céu, o que eu vou comer amanhã? E Deus já sabe de tudo. De tudo. Porque Ele é onisciente. Aí aqui do versículo 7 ao 12, Davi vai falar sobre a onipresença de Deus. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali estarás também. Aonde? Para onde eu vou? Se eu for para sul, para o norte, para o leste, para o oeste, para qualquer lugar, ali tu estarás. Não tem para onde fugir da tua presença. Ele fala, se eu for para o meio das trevas, onde não há uma gota de luz, onde não há ninguém enxerga nada, mesmo assim você estará lá, porque as trevas para você não são nada. Deus está em todos os lugares. Ele está na sua casa agora. Ele está aqui. Por isso que a gente quando a gente edifica a nossa casa na rocha, a nossa natureza pecadora, essa parte que o pecado entrou, a sementinha do pecado que entrou em nós, ele nos tenta, não é isso? Mas a gente evita ao máximo pecar. Primeiro porque a gente ama a Deus e a gente sabe que Ele está em todos os lugares. Não adianta esconder, não adianta dizer assim, eu vou pecar lá na igreja, eu vou fingir que eu sou santo, vou chegar lá no louvor igual eu fiz hoje, vou levantar a mão, fechar o olho. E lá em casa eu vou fazer o que eu quiser. Deus, Ele está em todos os lugares. Ai, Juliana, mas agora você me deixou foi com medo, agoniada, apavorada. Isso não é conforto para ninguém, não? Agora pense no seu momento de maior sofrimento. Ele também está lá. Você nunca vai ficar sozinho. As pessoas podem te abandonar, mas você nunca estará só, porque Deus estará do seu lado. E a terceira coisa e última, onipotente, Ele tem todo o poder. E aí Davi fala isso aqui a partir do versículo 13, quando ele diz, olha, tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. E aí ele fala, olha, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. O que ele quis dizer aqui com essas informações? Ele foi falando da criação. Não tem como não pensar na beleza, no poder e na grandiosidade do nosso Deus quando a gente começa a analisar a natureza e cada detalhe. Isso é porque Davi não tinha acesso à tecnologia que a gente tem hoje, hein? Porque a gente assiste, esses dias eu assisti um vídeo, esses vídeos de rede social que o povo posta, de como um bebê vai se formando até ele ficar ao ponto de nascer. Gente, que incrível! Que incrível!
Não tem como não acreditar em Deus quando você vê uma coisa dessa. Se você for parar para pensar no funcionamento do seu corpo, não precisa nem ir longe, pense em você. Em pensar que eu estou falando com vocês, eu estou enxergando vocês, eu estou mexendo a minha mão, eu estou andando aqui para um lado para o outro, e tudo isso é meu cérebro fazendo todas essas coisas acontecerem em frações e frações de milésimos de segundos. É muito incrível. Que ser é esse que tem tanto poder assim? Eu costumava brincar com os jovens, eu falava assim, é engraçado, né? A gente olha a Terra e desde quando a gente nasceu, a Terra está funcionando, bonitinha, né? Girando. Gira, gira, gira. Agora, se a Terra parasse de girar aí, quem é que ia consertar? Será que alguém ia ter poder para arrumar? Ele está dando conta do coronavírus. Imagina se o sistema parasse de funcionar, mas não para porque o nosso Deus é grande e poderoso. Ele ordena todas as coisas. Se ele quiser que pare também, ele para. E aí a gente vai ficar doidinho, igual a gente está agora, né? Tentando entender as coisas, estudando, procurando alguma solução. Mas Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então é por isso que eu e você nessa noite vamos rever as nossas vidas. Por que ai, Juliana, você está pregando para crente? Todo crente constrói casa na rocha. Não é todo crente não, meu irmão. E às vezes você até construiu sua casa na rocha, mas você está querendo fazer um puxadinho aqui do lado, na areia. Então, eu gosto muito de mensagens que me façam pensar. Um dos privilégios que eu mais agradeço a Deus, que deu para o ser humano, é a capacidade de pensar, de refletir. E nessa noite Deus quer trazer a reflexão aos nossos corações, ao meu e aos de vocês. Onde é que você está construindo os seus sonhos? Onde é que você está baseando a sua confiança? E não é uma confiança cega para você sair daqui dizendo bem assim: ah, não vou usar mais máscara não, joga o álcool gel fora, que agora eu vou confiar só em Deus. E a parte da Bíblia que diz que a gente tem que vigiar, que a gente tem que ser obediente. Você esqueceu dessa parte? Rasgou? Eu estou dizendo para vocês que vocês não precisam ficar aterrorizados, com medo, desesperados. Porque quando você constrói sua casa na rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade, que ela vai ter que parar na sua porta, porque na sua porta tem um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus que pode todo... Quem é? Me diz quem é. Tem gente que fica com raiva de esse Deus aí, não sei. Quem é que pode com Deus? Me diz. Tem alguém que pode alguma coisa contra Deus? Se Ele é o dono de tudo, Ele que fez tudo, Ele é o Criador, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Não tem. E nós somos, como Jesus disse que nos chamava de quê? Amigos. Jesus morreu na cruz por nós. Nós somos criação de Deus. E Ele vai cuidar de cada um de nós. Então, se você fez um puxadinho aí na sua casa, você que está em casa também, se você fez um puxadinho aí na sua casa, não colocou o alicerce certo, não firmou a sua confiança em Deus, se você está desesperado com essa situação que nós estamos vivendo e está esquecendo de confiar em quem você deve confiar, se arrependa, destrua esse puxadinho agora e construa na rocha certa, que é Jesus. Ele vai cuidar de vocês, Ele vai cuidar da família de vocês. E se alguém da família de vocês adoecer, ou da minha família, ou acontecer alguma coisa, a vontade de Deus, ela é soberana, a gente não pode esquecer disso. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente canta, eu acho tão lindo, às vezes a gente chora cantando na igreja assim. Aquela música, quando a gente fala, quando a morte chegar... Ai, gente, cadê a música? Fala, e quando a morte enfim... e quando a morte enfim me vier chamar, com serafins no céu. Tem aquela outra, porque Ele vive, que a gente fala também, que quando a morte vier, nós vamos jubilar, porque nós vamos estar com quem? Com o Mestre. Mas é lógico que ninguém quer morrer. Eu não quero morrer agora, eu sei que vocês também não. A gente não quer perder ninguém que a gente ama.
Mas a gente tem que lembrar que todos os filhos de Deus estarão guardados com Ele. No dia que chegar a nossa hora, no dia que chegar o momento que Deus tem, porque esse texto ele fala que os nossos dias estão contados e escritos no livro de Deus. Nós temos que estar preparados, porque nós vamos estar num lugar, eu garanto para vocês, muito melhor do que esse que nós estamos agora. Porque eu acredito nessa palavra. Eu acredito no que Jesus disse quando Ele veio aqui, no que seus discípulos disseram. E, mais uma vez, eu quero alertar vocês, cuidado com o que vocês estão consumindo, cuidado com o que vocês estão se alimentando aí nessa fase. Eu não estou dizendo para vocês ficarem assistindo só a live da igreja, não. Pode assistir a live de outras igrejas, mas assista de igrejas sérias, comprometidas com o reino, que vão falar coisas que vão te alimentar, te fazer pensar, te fazer mudar de vida. Porque às vezes é muito bom ficar ouvindo, ai, Jesus te ama do jeitinho que você é, que lindo, mas isso não provoca mudança, não gera crescimento em nós. Então procure e se alimente bastante, leia bastante a palavra nessa quarentena. Ore bastante, ore pelos seus familiares, ore pela pastora nessa noite também. Jejue, busque a Deus. Você vai ver como sua vida vai melhorar muito. Porque presente em todos os lugares Ele já está. Agora resta saber se você quer que Ele esteja presente na sua vida. Então, busque a Ele. Tá? Vamos nos levantar essa noite. Conhecer esses atributos que a gente conheceu hoje nos tranquiliza, sabia? Para mim, pelo menos, é assim. Não sei se em vocês surte o mesmo efeito. Mas saber que, meu Deus, Ele tem todo o poder, que Ele está em todo lugar e que Ele sabe de todas as coisas, me deixa tão tranquila. De saber que eu estou nas mãos certas, que eu estou no lugar certo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por cada um que está aqui. Nos ajuda, Pai, a construir a nossa casa no lugar certo. Nos ajuda a ser como o homem prudente dessa história que o Senhor contou há tanto tempo atrás. Que mesmo que as tempestades e os ventos surjam, a gente continue firme, porque nós estamos firmados em Ti, que é a nossa rocha. Que a nossa confiança sempre esteja em Ti. Nos cerca, como Davi fala, nos cerca por trás e por diante. Guarda as nossas famílias, guarda a família dos Teus filhos que estão em casa também. Acampa os Teus anjos ao redor da casa do Teu povo. Guarda os familiares deles. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês sabem, a gente está fazendo a live, então eu vou encerrar aqui agora, porque é só 1 hora. E aí a gente continua com as ofertas, tá? Então, pessoal que está em casa, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com a família de vocês, hoje e para sempre. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas nessa noite.